Sim. Então, boa noite a todos, os alunos, né, do curso de farmácia, da disciplina de farmacognosia. Nós daremos início à aula de hoje, em que nós estudaremos os taninos. Na aula de ontem, nós fizemos, né, algumas reações de caracterização para essa classe de metabólitos secundários. E nós vimos que os taninos eles têm a capacidade de complexar com proteínas. Essa é nós podemos dizer que é uma das principais propriedades, né, dos taninos, que eles ocorrem reações, né, desses metabólitos com proteínas, formando complexos, e essa reação, essa complexação faz com que esses metabólitos precipitem na presença de alcaloides, na presença de sais metálicos e de proteínas, né, levando à precipitação deles, como nós observamos ontem. Então, nesta aula, nós estudaremos o conceito de taninos, a classificação, o papel biológico deles nas plantas, como eles são obtidos, quais são as suas principais ações farmacológicas e algumas espécies que contêm taninos. As referências que nós poderemos utilizar para o estudo dessa classe de metabólitos secundários é o livro do Simões de Farmacognosia, da planta ao medicamento, capítulo 24, das páginas 517 a 539. É um capítulo todo, né, sobre taninos. E no livro também do Simões, que se encontra na Biblioteca Virtual de Farmacognosia do Produto Natural Medicamento, capítulo 16. Também tem um capítulo que trata apenas sobre taninos, na página 235 a 248. Então, se a gente for conceituar os taninos, nós podemos dizer que eles, a sua estrutura química, né, de todos os metabólitos pertencentes a esta classe, são formados por fenóis, né? Então, taninos são substâncias fenólicas solúveis em água. Eles formam complexos insolúveis em água quando eles reagem com alcaloides, como nós vimos ontem, né? A reação de taninos com alcaloides, tá? Com a gelatina também e outras proteínas, tá? Então, essa aqui é a principal característica dessa classe de metabólitos. E nós dizemos também que taninos são adstringentes quando eles estão presentes nos frutos e nos produtos vegetais. Vocês sabem me dizer algum fruto que tem essa ação adstringente e que apresenta taninos? Primeiro, o que é uma ação adstringente? O que é uma adstringência? O que significa isso? Alguém sabe me dizer, me ajudar? Adstringente. Adstringente, se você olhar no dicionário, significa alguma coisa que contrai, tá? Então, adstringente, quando eu falo que tanino ele tem ação adstringente, significa que ele contrai e que em organismos vivos ele produz constrição de vasos sanguíneos e tecidos, tá? Então, o que leva a apresentar propriedades como diminuição de secreção de mucosas,
e combate a doenças, tá? Então, eles têm ação cicatrizante, como nós veremos, tá? Devido a essa complexação entre taninos e proteínas. Então, a complexação que ocorre entre taninos e proteínas devido à ação adstringente é o que leva às ações, né, farmacológicas dos taninos. Além disso, eles são muito importantes na manufatura do couro, né? Então, eles têm a propriedade de transformar a pele animal em couro. Então, durante o curtimento, né, do couro, o que acontece? Acontece a formação de ligações entre fibras de colágeno na pele animal, a qual se torna resistente ao calor, à água e abrasivos. Então, essa é uma propriedade, é uma outra propriedade importante para essa classe de metabólitos secundários. E os taninos também se combinam, né, com as macromoléculas, como eu já falei para vocês, com as proteínas, com celulose, com pectinas e precipitam. Uma outra propriedade atribuída a essa classe de metabólitos. Então, nós temos dois tipos de taninos, que nós podemos classificá-los como hidrolisáveis e taninos condensados. Os taninos hidrolisáveis, eles são obtidos a partir da via do ácido chiquímico, enquanto que os taninos condensados são formados pela via mista, tá? Então, se a gente olhar esse fluxograma, que nós já conhecemos, nós podemos verificar que todos os metabólitos secundários têm origem a partir da glicose, né? E via ácido chiquímico são obtidos, então, os taninos hidrolisáveis. Então, por isso que a gente fala que taninos hidrolisáveis são obtidos a partir da via do ácido chiquímico, enquanto que os taninos condensados são obtidos pela via mista, assim a partir do acetil-CoA e do ácido chiquímico, assim como os flavonoides. Logo, nós vamos ver que os taninos condensados, e eu falei também ontem na aula prática para vocês, que eles são muito, a estrutura química deles é muito parecida com a dos flavonoides. E nós vamos ver que taninos condensados, eles são formados, sim, a partir da polimerização de moléculas de flavonoides, formando, então, os taninos condensados. Então, é por isso que não é surpresa que taninos condensados são biossintetizados, né, nos vegetais pela via mista, pela via do ácido chiquímico e acetil-CoA. Aqui nós temos um exemplo de um tanino hidrolisável, né? Então, nós temos, como eu falei aqui para vocês, essas duas classes, né, de taninos, hidrolisáveis e condensados. Vamos falar inicialmente dos taninos hidrolisáveis, que são obtidos aqui via ácido chiquímico, ácido gálico. Então, aqui nós temos um exemplo, né, como eu disse, de tanino hidrolisável. E nós podemos observar que esse tanino hidrolisável, ele é formado por uma molécula de glicose aqui no centro, o que nós também podemos chamar de poliol central, poliol porque a glicose tem várias hidroxilas, né? Então, poliol central, que é a molécula de glicose. E ligada a essa glicose ou glucose, nós temos vários ácidos gálicos. Então, cada uma dessas moléculas aqui é chamado, então, de ácido gálico. Ou eu ainda posso chamar de ácido 3,4,5-tridroxibenzoico, porque nós temos aqui as hidroxilas nas posições 3, começa daqui, né, numerada aqui, 1, 2, 3. Então, hidroxilas nas posições 3, 4 e 5. Então, tri-hidroxi, né, benzoico. E esse ácido gálico, então, ele está esterificando essa glucose, levando à formação, então,
desse composto que nós chamamos de beta 1, 2, 3, 4, 6, porque tem 5 ácidos gálicos, né, esterificando a glucose, pentagaloil de glicose. Então, esse aqui é um padrão máximo de substituição desse poliol central, e essa molécula aqui é o que dará origem ao que nós chamamos de galotaninos e elagitaninos, que também são taninos hidrolisáveis, certo? Os galotaninos, representados aqui à direita, eles resultam, observem também, né, que eu tenho aqui o poliol central, mas os galotaninos, eles resultam da união de unidades de ácido gálico via ligações denominadas metadepsídicas, o que nada mais é do que a estrutura mostrada aqui, que eu numerei como 4, tá? Então, aqui eu tenho uma ligação, tá, que a gente chama de metadepsídica, que ocorre entre 2 unidades de ácido gálico. Então, e isso aqui, essa estrutura química, né, está representada aqui no galotanino, nesse retângulo aqui, tá? Então, eu tenho várias unidades de ácido gálico unidos via essas ligações metadepsídicas, formando, então, o que nós chamamos de galotaninos. E onde estão presentes, né? Está presente em frutas. Então, por exemplo, o caqui, a banana, né? Principalmente quando eles estão verdes, né? A gente consegue, se você comer uma fruta, né? Dessa verde, o caqui, a banana, você vai sentir o sabor, né? Ou a propriedade, a distringente, devido à presença, né, dos taninos, especificamente dos galotaninos, certo? Tudo bem até aqui? Sim. Ok. E a outra classe que nós temos de elagitaninos, de taninos hidrolisáveis, né, são os que nós chamamos de elagitaninos. Então, os elagitaninos também está representado aqui à direita, né? E diferente dos galotaninos, que são formados por ligações metadepsídicas, tá? Aqui nos elagitaninos nós teremos o acoplamento oxidativo, tá? Que é uma ligação carbono-carbono entre moléculas de ácido gálico também. Então, aqui é outro tipo de ligação, né? Aqui a gente tem ligação carbono-carbono, levando à formação desse resíduo aqui que está destacado no retângulo, que nós chamamos de hexa-hidroxidifenoil de glicose, tá? E essa molécula aqui de elagitanino, quando ela é hidrolisada em meio ácido, ela leva à formação, liberado esse ácido difênico dessa molécula aqui, tá? E esse ácido difênico forma o ácido elágico. O ácido elágico, ele é importante para as espécies, né? Porque ele protege as espécies vegetais contra a luz ultravioleta e também ele tem ação antimicrobiana. Então, ele protege a espécie vegetal dos vírus, de bactérias e parasitas, certo? E aqui é um outro tipo de taninos que nós temos, né? A outra classe são os taninos condensados. Então, olhem só, eu disse para vocês que os taninos condensados, eles são obtidos a partir da via mista, né? Assim como os flavonoides. E eles se formam a partir de reações de condensação ou policondensação de 2 ou mais unidades de flavan-3-ol ou flavan-3,4-diol, que nada mais são do que flavonoides, né?
Se você se lembra do núcleo fundamental de um flavonoide, representado aqui, né, à direita, nós temos, então, cadê o R? O R está aqui. Quando o R é hidrogênio, é cianidina, e quando é OH, é delfinidina, que são flavonoides, né? Então, eles se polimerizam, esses núcleos fundamentais dos flavonoides, levando à formação do que nós chamamos de taninos condensados. Esse composto aqui, todo ele, nessa condensação, leva também ao que nós chamamos de proantocianidinas, que são compostos responsáveis pela produção de pigmentos avermelhados da classe das antocianidinas, como a cianidina e a delfinidina, né? Quando a gente degrada com ácido mineral diluído a quente. Então, taninos condensados nada mais são do que moléculas de flavonoides que se condensam para formar, então, as proantocianidinas, que possuem a propriedade, né, ou apresentam uma pigmentação avermelhada. Estes taninos condensados, eles são encontrados principalmente nas cascas das árvores e nas folhas. As unidades flavantreizol, que são produtos finais da rota biosintética dos flavonoides, não sei se vocês se recordam, mas a rota dos flavonoides, ela é bastante extensa, né? E a gente, inclusive, eu mostrei para vocês todas as enzimas que fazem parte dessa rota biosintética dos flavonoides. E os taninos condensados, ou as proantocianidinas, eles se encontram lá no finalzinho da rota de formação dos flavonoides, tá? E esses compostos, né, que são os taninos condensados, eles podem diferir no padrão de hidroxilação dos anéis A e B e na estereoquímica desse carbono aqui, tá? Então, significa que eu posso ter modificações nesses anéis, né, A e B, relacionada à substituição desses compostos, né, desses átomos que estão ligados aos anéis A e aos anéis B, e também a esse carbono aqui, que eu tenho diferentes padrões de substituição, levando a diferentes compostos. Então, por exemplo, quando R1 aqui é o OH, R2 aqui e R3 são hidrogênio, eu tenho o tanino condensado que eu chamo de catequina. Quando R2, esse aqui, é OH, e R1 e R3 são hidrogênio, nós temos a epicatequina. Quando R1, R3 são OH e R2 é o hidrogênio, nós temos a galocatequina. E quando R2 e R3 são OH e R1 é o hidrogênio, nós temos a epigalocatequina. Então, dependendo do padrão de substituição, nós teremos, obviamente, diferentes tipos de taninos condensados. E qual é a importância, né? Eu já falei algumas das importâncias dessa classe de metabólitos para as plantas, né? Principalmente para a defesa contra o ataque de micro-organismos. E eles são úteis, né, para as plantas, então, além da defesa, né, contra micro-organismos, também contra herbívoros, né, vertebrados e invertebrados. Obviamente, essas características,
né, essas funções para a espécie vegetal é devido às propriedades que eles apresentam. Então, a primeira, né, propriedade relacionada a esse papel biológico dos taninos nas plantas é a diminuição da palatabilidade. Então, devido ao sabor adstringente que eles apresentam, eles irão apresentar essas propriedades biológicas. Também eles têm difícil digestão, então as dificuldades na digestão. Por quê? Porque os taninos, eles são capazes, lembre-se que eu falei, né, e nós vimos ontem na aula, que eles são capazes de se complexar a proteínas. Proteínas são formadas por aminoácidos, né? Então, eles dificultam a digestão porque eles são compostos que se ligam a enzimas digestivas. E essa ligação às enzimas digestivas dificulta, né, a digestão. E terceiro, que são produtos tóxicos formados no trato digestivo a partir da hidrólise de taninos. Então, os taninos poderão dar origem, né, para os micro-organismos, para vertebrados e invertebrados, a produtos tóxicos, né, quando eles são hidrolizados no trato digestivo. Para a obtenção de taninos, nós devemos secar, né, as espécies que contêm esses metabólitos à temperatura ambiente ou por liofilização, porque são métodos mais brandos, mais suaves, e eles irão evitar alterações dos teores de taninos. Como os taninos são polióis, né? São compostos que contêm grande quantidade de hidroxilas, obviamente, esses taninos, né, esses compostos, serão solúveis em solventes polares ou apolares? Eu perguntei, o que vocês acham? Repete a pergunta, por favor. Pela estrutura química dos taninos, né? A gente está falando da extração. Se vocês fossem extrair taninos, que solvente que vocês iriam pensar em utilizar? Polar. Polar, né? A gente usou polar na aula. Também, né? Uhum. Solvente polar, utilizamos solvente polar na aula. Por quê? Obviamente, porque taninos são são compostos polares, né? Como nós observamos ali nas estruturas químicas, né? São formados por açúcares, né? Molécula de açúcar esterificada com ácido gálico, né? E mesmo os flavonoides também são bastante hidroxilados. Então, eles serão solúveis, né, em solventes polares, como metanol e água, tá? Para a análise quantitativa desse extrato bruto, geralmente são utilizados métodos colorimétricos ou cromatografia líquida de alta eficiência. Acetona e água, na proporção de 50% a 80%, é utilizado para isolar e identificar taninos puros, tá? Então, esse solvente, né, ele é utilizado também bastante polar, né, acetona e água. Se você for fazer uma cromatografia em camada delgada para análise de taninos, geralmente a gente utiliza, né, como fase fixa a sílica gel, que é a fase estacionária, e a fase móvel, no caso de taninos condensados, você deverá preparar uma fase móvel contendo acetato de etila,
ácido fórmico e água na proporção de 90-5-5, tá? Volume. Se for taninos hidrolisáveis, a sua fase móvel deverá ser tolueno, formiato de etila, ácido fórmico nas proporções de 1:7:1, volume. Tá? Reveladores químicos para esta classe de metabólitos secundários, utilizamos a solução etanólica de cloreto férrico a 1%, ou solução de vanilina em ácido clorídrico a 1%, seguida de aquecimento. Aquecimento com pistola, tá? De aquecimento. Após a purificação, se você for armazenar taninos, tá? Puros, se forem taninos hidrolisáveis, eles poderão ser mantidos à temperatura ambiente, porque não ocorre degradação. Agora, se for tanino condensado, ele precisa ser mantido a baixas temperaturas e sem exposição à luz, para que não ocorra a degradação desses compostos, né, dos taninos condensados. Em relação às análises qualitativas e quantitativas de taninos em extratos brutos, nós utilizamos reações de coloração e precipitação. Então, ontem, né, nós fizemos a reação de tanino, né, utilizando a gelatina. Então, nós observamos que ocorreu uma precipitação, demorou um pouquinho, né, mas começou a precipitar, depois nós vimos, né, aquela precipitação branca, né, que começou a formar no tubo. Por quê? Porque essa reação ocorre, né, quando os taninos reagem com o nitrogênio do grupamento amina de aminoácidos, né, da prolina da gelatina, e com o grupamento amina de alcaloides. Não sei se vocês se lembram da estrutura química de um aminoácido, né? Ele tem um carbono, vocês se lembram? Tem um grupamento amina, né? Tem um grupamento carboxila, o resíduo, que nós chamamos de R, né? O grupamento R, e o hidrogênio, né? Então, todo aminoácido, ele contém o grupamento amina. E no caso da gelatina, né, que eu falei para vocês, ela contém, né, a prolina, esse aminoácido prolina, ele reage, então, né, com os taninos, levando a essa precipitação. Fizemos também reação com sais metálicos, né? Vocês reagiram o extrato obtido com acetato de cobre a 4% e com cloreto férrico a 2%. Vocês ainda podem fazer essa caracterização aqui. Quem fotografou, né, ou filmou, quando o precipitado com cloreto férrico deu uma coloração azul, significa que vocês tinham a presença de taninos hidrolisáveis. Quem obteve, né, uma coloração verde é porque tinha taninos condensados, tá? Então, depois vocês podem olhar lá, né, na foto, no vídeo de vocês, que cor que ficou, e aí vocês conseguem, né, se foi azulada ou esverdeada, e você consegue, então, verificar qual classe de taninos estava presente na espécie vegetal que vocês trabalharam ontem. De qualquer forma, tanto com acetato de cobre quanto com cloreto férrico, né, os taninos, eles reagem com esses sais metálicos e precipitam em solução aquosa, tá? Conforme nós verificamos ontem. Então, os taninos, tudo bem até aqui? Sim. Tá. Sim. Os taninos, eles têm 3
essas três características, né, que são atribuídas às ações farmacológicas que eles apresentam. Então, as ações farmacológicas, no caso de ação antimicrobiana, ela é atribuída ao fato de que esses metabólitos, eles conseguem formar complexos com íons metálicos, como, por exemplo, ferro, manganês, vanádio, cobre, alumínio e cálcio. E esses íons, eles são essenciais para o micro-organismo. Então, como os taninos diminuem a disponibilidade desses íons para o micro-organismo, né, isso justificaria a ação antimicrobiana dessa classe, né, de metabólitos. Eles também apresentam atividade antioxidante e sequestradora de radicais livres. Então, os taninos, eles formam radicais estáveis de oxigênio. Então, por isso que eles são atribuídos a eles essa atividade antioxidante. E as espécies oxigenadas reativas, elas estão presentes em várias doenças degenerativas, né? Como vocês sabem. Então, câncer, esclerose, nós temos a presença, né, dessas espécies reativas de oxigênio, e os taninos, no caso, eles conseguiriam, então, estabilizar essas formas, né, de oxigênio reativa, portanto, que são atribuídas a eles essa atividade antioxidante e sequestradora de radicais livres. E a terceira propriedade é o que nós falamos de a complexação com macromoléculas, né? Então, é uma das propriedades que são uma das principais propriedades dos taninos, né? Que é a complexação com gelatina, com proteínas, né? A gelatina é uma proteína, né? Então, essa complexação com macromoléculas é uma outra atividade ou característica atribuída aos taninos que lhes conferem a ação cicatrizante, né? Então, a ação cicatrizante atribuída a esses metabólitos é devido a essa complexação. Então, como que esses taninos se complexam com proteínas, né? Então, eu estou dizendo para vocês o tempo todo, os taninos se complexam com proteínas, né? De que maneira que ocorre essa complexação? Então, nós temos dois tipos de ligações reversíveis, ou ligações e interações, né, reversíveis, que são responsáveis pela complexação de taninos e proteínas. A primeira delas é a ligação de hidrogênio. Essa ligação de hidrogênio, ela ocorre entre as hidroxilas fenólicas dos taninos e carbonila das ligações peptídicas das proteínas. Aqui eu coloquei alguns exemplos de resíduos de aminoácidos, né? Então, nós temos aqui, como eu falei, o carbono tetraédrico, né? O grupamento amino, aqui, o grupamento carboxílico, o R, né, que é específico de cada aminoácido, então aqui esse grupamento R é específico da leucina, e o hidrogênio, tá? Então, o que eu estou dizendo? Que ocorrem, né, todo aminoácido, ele contém o grupamento carboxílico, né, ou uma carbonila. Então, essa parte aqui do aminoácido, da isoleucina, da leucina ou de qualquer outro aminoácido, é o que irá formar, então, ligações de hidrogênio com as hidroxilas fenólicas dos taninos, tá? Seria, então, um dos tipos de complexação, né, entre taninos e proteínas. A outra complexação que ocorre entre taninos e proteínas são interações hidrofóbicas. O que é uma interação hidrofóbica? Alguém sabe me explicar?
que é uma interação hidrofóbica? Não tem interação com a água? Eu ia falar exatamente isso agora. Não tem interação com água. É mais ou menos isso, mas é assim, porque fobia hidrofóbica significa medo de água, né? Então, mas quando nós falamos em interação hidrofóbica, significa que os núcleos aromáticos dos taninos e as cadeias alifáticas ou aromáticas dos aminoácidos proteicos, elas interagem, tá? Então, aqui, quando eu falo em interação hidrofóbica, é porque se referem às partes apolares das moléculas que estão interagindo, tá? Então, qual parte está interagindo do tanino? Núcleos aromáticos apolares com cadeias alifáticas ou aromáticas dos aminoácidos proteicos. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos, né? Fenilalanina, tirosina e triptofano. Todos eles têm um anel aromático aqui, né, que é a parte apolar da proteína, né, dos aminoácidos, que poderão, então, interagir com os núcleos aromáticos dos taninos. Então, essa interação é o que nós chamamos de interação hidrofóbica, né? Fobia, vocês têm razão, não interage com a água. Mas aqui, não interage com água é exatamente porque eles são apolares, é a parte apolar da molécula, né? Que irá interagir, né, com a outra parte também apolar do tanino, que são os núcleos aromáticos, tá certo? Então, são essas duas complexações, né? Ligações de hidrogênio entre as hidroxilas fenólicas com a carbonila dos aminoácidos e interações hidrofóbicas que promove essa ligação, né? Essa complexação entre taninos e proteínas. Então, essas são complexações reversíveis, mas nós temos também uma complexação entre taninos e proteínas irreversível, tá? Isso ocorre quando na planta seus tecidos são danificados por autooxidação ou oxidação catalisada por enzima. Então, nesse caso, tá, dessa autooxidação ou oxidação catalisada por enzima, nós temos uma complexação tanino-proteína irreversível. E a gente tem algumas oxidações in vitro, que ela também ocorre quando tanino e proteína são expostos ao ar ou são mantidos em pH alto. Então, eu também posso ter uma complexação in vitro dos taninos. E aqui nós temos, então, são várias, né, as ações farmacológicas que são atribuídas aos taninos. Nós temos diversas doenças que são tratadas com esses compostos, né? Então, eles têm ação na diarreia, hipertensão, reumatismo, hemorragias, feridas, queimaduras, problemas estomacais, né, para o tratamento de azia, gastrite, úlceras. Essa propriedade aqui, nessa ação farmacológica, ela está relacionada diretamente a essa propriedade aqui da complexação de taninos com proteínas. Então, eles protegem a mucosa do estômago, né? Quando eles se complexam com proteínas presentes no estômago, tá? Então, essa complexação que levaria, então, ao uso, né, desses compostos para tratamento de azia, gastrite e úlceras. Também têm sido citadas, né, ações de tratamento de problemas renais e urinário,
em processos inflamatórios. Por quê? Porque eles, novamente, complexo tanino-proteína que se forma sobre a pele e a mucosa danificada, leva à formação de uma camada protetora. E essa camada protetora, né, que ocorre devido a essa complexação dos taninos com a proteína, teria uma ação, então, anti-inflamatória. E a ação antimicrobiana, ação contra fungos e bactérias, especialmente foi verificada a ação de taninos contra Streptococcus mutans e Streptococcus subrinos, né? São micro-organismos que estão presentes na nossa boca, né? E que, se mal higienizada, né, eles, juntamente com os carboidratos, eles levam ao desenvolvimento de cárie dentária. Então, na presença de taninos, né, eles inibem essa enzima, que é a glicosiltransferase, que está presente nesses micro-organismos aqui, Streptococcus mutans e sobrinos. Inibindo essa enzima, né, eles teriam essa ação, então, antimicrobiana. E aqui nós temos, então, algumas espécies que contêm taninos. Vocês sabem citar alguma espécie que tem tanino? Não. Nenhuma? Acho que não. Ah, pensa um pouquinho. O que tem? Calêndula, eu acho que é que a gente usou ontem na aula. Ufa! Calêndula. Foi? Muito Aí. bem. Parabéns, Palminha. Obrigada. Ufa, me salvou. Calêndula, que mais? Eu falei aqui durante a aula, né, que falei o tempo todo que os taninos... Oi? Guaco também tem, não tem? Guaco, mas eu falei também aqui de frutas que tem um sabor adstringente. Uva. Oi? Uva. Principalmente quando a gente come e está verde, essa fruta, ela amarra a boca, ela constrai, né? Que a gente contrai, que é o que significa a adstringência. Abacaxi? Não. Vocês nunca comeram caqui verde? Banana? Eu já comi, mas não gostei. Só aquela mordida primeiro e depois larga o resto da fruta. Pois é, já experimentou, pelo menos, né? Já experimentou um caqui que está verde, uma banana que está verde, né? É por causa do... aí eu falei, eles não dá uma sensação assim que a boca fica presa, né? Eu adoro caqui, mas caqui verde não. E eles têm muitos taninos, né? E nós temos na calêndula também, né? Bem lembrado, que nós trabalhamos ontem, tá? Outro exemplo aqui que eu trouxe é a Amamelis, tá? É um nome científico, né? Amamelis virginiana, da família Amamelidaceae. As partes usadas que contêm taninos são cascas e folhas, e eles contêm em torno de 6 a 9% de taninos no Amamelis. E os principais, né, taninos que estão presentes é o amamelitano, que está presente na proporção de 3 a 8%, ácido gálico e amameloses livres. O Amamelis é uma planta que ela é indicada como medicamento em doenças do sistema venoso. Então, nas hemorroidas, úlceras varicosas, na flebite, ela é utilizada em hemorragias tanto internas quanto externas, devido, né, a essa ação adstringente na cura de feridas
queimaduras e inflamações. Então, é aquela explicação, né? Complexação com proteínas, tá? Que leva, então, a essa ação, né? E responsável também pela ação terapêutica. Ela é muito utilizada também, a mamélise, em cosméticos, nas fórmulas de loções capilares e shampoos, né? Como tônico, fortalecimento da raiz capilar, novamente pela ação adstringente. E é uma espécie vegetal que está descrita que a sua monografia consta na Farmacopeia Brasileira, né, 5ª edição. O barbatimão, ele também, as cascas, né, do barbatimão possuem em torno de 20% de taninos, e também são atribuídas várias ações terapêuticas, né, ao barbatimão, principalmente a ação antidiarreica no tratamento de leucorreia, né, que é um corrimento vaginal, cicatrizante devido à ação adstringente também, e também é outra espécie, né, que a sua monografia consta na Farmacopeia Brasileira, ok? Nós temos também na goiaba, né, a presença de taninos, tá? Mas temos também na goiaba outros metabólitos secundários, temos também, além dos taninos, óleos essenciais, saponinas, flavonoides, açúcares, né? Sais minerais como ferro, cálcio, várias vitaminas. E a goiaba é atribuída à ação adstringente, é óbvio, né, por causa da presença dos taninos, mas também ação antidiarreica, antidisentérico, estomáquico, anti-inflamatório, antitérmica e anti-eumíntica. O jambolão, tanto as folhas, frutos, flores e casca, nós encontramos taninos, mas também flavonoides, óleos essenciais e saponinas. A essa espécie, né, Syzygium cumini, é atribuída ações antidiabética, diurética, anti-inflamatória, antioxidante e antimicrobiana. E Maithenus ilicifolia, né, que é conhecida popularmente por espinheira santa, bastante comercializada, né, nas farmácias de manipulação. As partes utilizadas são folhas, cascas e raízes, e essa espécie contém taninos condensados, principalmente, mas também tem flavonoides, alcaloides e terpenos. E as ações terapêuticas principais atribuídas à espinheira santa é a ação cicatrizante, antiespasmódico, anti-inflamatório e anti-ulcerogênico. Então, nós finalizamos, tá, esta aula sobre taninos, em que nós vimos o conceito, né, dessa classe de metabólitos. Então, nós vimos que os taninos, eles são compostos fenólicos, né, em que nós temos um poliol central, no caso dos taninos hidrolisáveis ligados a ácidos, levando, então, à formação dos elagitaninos e galotaninos. E nós temos um outro tipo de tanino, né, que são os taninos que se parecem com quem? Alguém se lembra? Condensados, né? Que pertencem à classe, que se parece com outra classe, qual que é? Flavonoides? Muito bem, flavonoides, né? Então, taninos condensados, eles são formados a partir da condensação de flavonoides. Papel biológico nas plantas, né? Principalmente a ação antimicrobiana, né? Ação de repulsão de outras espécies por causa da ação adstringente desses compostos, né? A forma como eles devem ser obtidos, então nós vimos que em relação à extração, nós devemos utilizar solventes polares, né? Porque são também compostos polares. As diferentes formas de armazenamento, dependendo da classe, né, de taninos.
as ações farmacológicas, né, atribuídas aos taninos, principalmente a ação cicatrizante, a ação antimicrobiana, tá? E algumas espécies, né, que contêm taninos. Então, nós falamos da banana, né, do caqui, do jambolão, da espinheira santa, né, da calêndula, que nós trabalhamos ontem, certo? E é isso. Alguma dúvida?